Sejam todos bem-vindos para a live de hoje. Hoje, 29 de setembro, segunda-feira. E o tema da live é depressão. O que é depressão de verdade, né? E por que ela não é tristeza, tá? E eu vou destrinchar um pouquinho sobre isso, né? A diferença entre tristeza, entre depressão. Então, para você que acordou agora, um bom dia. Para você que trabalhou a noite inteira também, seja bem-vindo, bem-vinda, bom dia. Para você que já acordou faz um tempinho, já começou a trabalhar e deu uma paradinha aí para assistir a live também, seja bem-vindo, meu caro, minha cara. E para você que não dormiu a noite inteira, enfim, que está passando por uma batalha, que está com depressão, ansiedade, angustiado, angustiada, o meu bom dia especial vai para você, tá? Então, se você está buscando contato humano, aqui é o seu ponto de parada. Seja bem-vindos. E falando um pouquinho de Setembro Amarelo, né? Eu não sei se vocês sabem, a maioria sabe, né? O porquê desse nome de Setembro Amarelo, mas eu já sabia, mas eu decidi aprofundar um pouco mais para entender, né? Não vou estender muito, mas o Setembro Amarelo ele foi criado por conta do. Eu vou usar essa palavra agora bem baixinho e depois eu vou modificar porque ela gera gatilhos, tá? Então, devido ao. Se você entendeu? Pessoas que se atentam contra a própria vida, tá? É uma palavra muito intensa, então nós, da área da saúde, devemos evitar falar a palavra, tá? Que é se atentar contra a própria vida. E isso foi identificado como um problema de saúde, tá? De pessoas que se atentam contra a própria vida. Então, como forma de prevenção, decidiram nomear o mês de setembro como o mês para falar sobre isso, a prevenção contra pessoas que se atentam contra a própria vida, tá? E por que escolher o setembro e por que do tema amarelo? Se você está vendo aqui o fundo, amarelo também, né? Em detrimento em razão, né, do Setembro Amarelo. Foi em 94 um jovem chamado, eu não tenho o nome dele aqui, Mike M, um jovem americano. Ele também se atentou contra a própria vida, né, tendo êxito, e ele estava dirigindo o seu Mustang amarelo. Tá? E no funeral dele, os amigos, por conta do carro que ele estava dirigindo, decidiram presentear quem estava presente lá no funeral com bilhetes amarelos, com fitas amarelas, para pessoas que estavam sofrendo também, passando por situações semelhantes ao Mike. E isso, de certa forma, viralizou. Viralizou esse funeral, viralizou esse acontecimento, e aí acabou adotando aí a cor amarela, tá? Em homenagem a esse jovem. E hoje, mundialmente é conhecido, né, o Setembro Amarelo, com pessoas que estão em sofrimento e que se atentam contra a própria vida, tá? Então, esse é o motivo do porquê do Setembro Amarelo. E quando falamos posso dizer até que é uma epidemia, né, de pessoas se atentando contra a própria vida, nós também linkamos isso muito com a depressão, tá? Porque, não digo todos, mas na maioria das pessoas que têm ideações suicidas, você vai buscar o histórico, ela também está sofrendo com depressão, está passando pela depressão. Por isso, ela é muito linkada, tá? Com depressão, tá bom? Então é isso aí. Setembro Amarelo é devido a isso. Provavelmente você já sabia, se você já sabia, recordar é reviver, né? E se você não sabia, é mais uma informação aí do porquê do Setembro Amarelo. E nas minhas pesquisas, né, porque eu vou falar a semana inteira sobre depressão, tá? Mas a primeira coisa que a gente, quando vai falar sobre depressão, que devemos abordar é fazer uma distinção do que é depressão e do que é tristeza, tá? E eu separei também o luto, tá? Então, qual é a diferença de tristeza para o luto e para quem está com depressão, tá? Há uma diferença aí, tá? Então, primeiro, tristeza. Tristeza, ela é uma emoção básica. Por que que nós falamos que ela é uma emoção básica? Porque nós, seres humanos, fomos catalogados. Hoje a neurociência, enfim,
a ciência identifica que existem muito mais emoções nesse complexo. Mas voltando para estudos antigos, né, a emoção ela é tida como uma emoção, desculpa, a tristeza é tida como uma emoção básica, ou seja, ela faz parte da nossa adaptação como ser humano. Todos nós, em algum momento, vamos passar por ela e precisamos até passar pela tristeza. E a tristeza, ela é uma resposta e é natural a perdas, tá? Então, quando nós temos perdas, frustrações ou dores da vida, é natural que nós fiquemos tristes, tá? E aí eu te pergunto, para que serve a tristeza, né? A tristeza, ela tem uma função de fazer você parar. Ela tem a função de fazer você pensar, meditar sobre a perda, sobre a dor que você está passando. Tá? Então, é por isso que ela existe, é por isso que ela é tão básica e tão necessária. Porque senão nos tornaríamos robôs mesmos, né? Se toda perda que nós tivéssemos, nós não processássemos isso. Então, se você perde alguém, perde algo, alguém muito importante, algo muito importante, é natural que você tenha que processar, parar e olhar para aquilo que você perdeu, tá? Então, essa é a definição da tristeza, tá? E a tristeza, ela é em ondas também, tá? Uma pessoa ela pode estar triste durante o dia, mas ela pode sorrir no intervalo dessa tristeza. Então, uma pessoa triste, ela também pode ter momentos de descontração, né? E depois continuar estando tristes, tá? Mas ela é em forma de ondas, tá? Então, essa é a definição da tristeza. O luto já é uma reação. O luto não é uma emoção. O luto é a consequência, é a reação diante da perda de alguém muito importante. E eu gosto de acrescentar que não é só para a morte, tá? Quando você perde essa pessoa num relacionamento, exemplo, tá? Você está num relacionamento, esse relacionamento se rompe, e se há ainda um sentimento por trás desse relacionamento, a pessoa ela passa pelo luto, porque essa perda ela é sentida, ela é significativa. Então, o luto, ela não é nada mais, nada menos do que uma reação pós-perda, tá? Então, o luto, é natural que você tenha tristeza no luto, é natural que você passe por insônia, que você tenha perda de apetite, que você chore. Então, essas reações podem estar presentes no luto. E o luto não tem um tempo específico para determinar quanto tempo se deve passar um luto. Eu conheço pessoas que em uma semana, em um mês, passaram pelo luto, tá tudo ok. Eu conheço pessoas que estão há 6 meses ainda em luto. E existem pessoas, Rodrigo, já atendi pessoas há mais de 20 anos, né, em luto, passando pelo luto, sofrendo pelo luto. Então, o luto ele tem um tempo específico para cada um. E dizem, né, que o melhor remédio para o luto é o tempo, né? Eu concordo em partes. Eu acho que o melhor remédio para o luto, quando o tempo não é suficiente, é a terapia. Então, a terapia, ela ajuda a pessoa a lidar com essa perda, tá? E eu, Rodrigo, jamais atendo uma pessoa que teve uma perda significativa, perda por morte, tá? De um mês, de semanas. É natural que as pessoas que estão nesse período de luto estejam com uma dor tão intensa que não querem sentir isso. E já querem cessar o luto. Eu, particularmente, pelo meu código de conduta, de ética, eu não atendo pessoas, eu não realizo tratamentos para, né, o luto dessas pessoas. E eu faço o acolhimento. Eu atendo uma consulta, uma conversa, porque a pessoa precisa disso, dessa troca. O acolhimento eu realizo sim. Agora, fazer um tratamento para uma pessoa que teve uma perda de um mês, de 2 meses, de 3 meses, eu, Rodrigo, não faço isso. Porque eu entendo que esse processo, esse reprocessar, até mesmo a tristeza, né?
como eu disse, que a tristeza tem a função de fazer você parar e, né, digerir aquilo que você perdeu, ou a dor que você está sentindo. O luto também tem essa função. Tá? E hoje eu não estou aqui para falar do luto, mas eu só citei o luto, porque ele também tem as suas fases, né? Aquela fase a fase de negação, a fase de barganha, a fase de aceitação, a fase de depressão, enfim, tem todo um passo a passo aí pro luto, né? Então, eu, eu não eu não vou falar especificamente hoje sobre luto, mas eu trouxe para que as pessoas confundem, né? Sobre o que é tristeza, o que é luto e o que é depressão, tá? E no luto e na tristeza, as pessoas não têm a autoestima afetada, tá? Na maioria das vezes, uma pessoa que está triste, ela não está com a autoestima afetada. Ela, ela pode até pensar em morte, tá? Vamos supor, uma pessoa em luto, quando ela perde alguém muito importante, ela pode pensar em querer morrer, mas para ir de encontro àquela pessoa que ela perdeu, tá? É diferente de uma pessoa que esteja com um sentimento de autodestruição, que é totalmente diferente. Então, às vezes você pode ouvir, a pessoa estava em luto, ela quis se atentar contra a própria vida. Vamos olhar as dinâmicas, tá? Existe uma diferença de a autodestruição, porque você não deseja mais a existência nesse mundo por conta de um vazio, de uma dor, enfim, do que você se atentar contra a própria vida por conta da perda de alguém muito importante. Então há uma pequena diferença. E falando de depressão, eu trouxe aqui segundo o DMS-5, que é o Manual de Doenças, tá? Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, tá? Então eu quis trazer algo muito pautado com a ciência, pautado com a medicina atual, tá? Então, assim, nós, psicoterapeutas, nós não damos diagnóstico para pessoas. Então, se uma pessoa vem até mim com esses sintomas que eu vou falar agora, ela vai ser orientada a procurar um médico, de preferência um psiquiatra, para ele ter um diagnóstico mais assertivo, tá? Porque o diagnóstico de depressão não é um psicólogo. O psicólogo ele pode fazer uma avaliação psicológica através de perguntas, através de formulários, e partindo disso, ele pode ter uma noção do que a pessoa esteja deprimida, mas ele fará um encaminhamento ao psiquiatra. Nós, psicoterapeutas, também, a gente orienta o paciente, o cliente que vem até nós, que ele procure também o psiquiatra para ter esse diagnóstico mais assertivo. Porque, de novo, gente, somente um médico, somente o psiquiatra pode dar esse diagnóstico. Dizer para você se você está com depressão ou não. Combinado? Então, já diante das ressalvas, né? Segundo o DMS-5, para a pessoa estar com depressão, ela tem que ter 5 ou mais desses sintomas que eu vou falar, e tem que ser superior a 2 semanas, tá? E tem que ter obrigatoriamente, tá? Para um psiquiatra definir que a pessoa está com depressão, esses 2 sintomas que eu vou falar agora, eles têm que ser obrigatórios. Caso contrário, não é depressão, tá? O primeiro é humor deprimido e o segundo é adenomia. Anedonia, desculpa, tá, gente? Anedonia. É um nome difícil. Anedonia, tá? Que é o quê? Ausência de prazer. O humor deprimido é a tristeza, o choro, enfim, o aspecto. Uma pessoa com depressão, uma pessoa deprimida, você olha para o rosto dela, você está diante dela, na maioria das vezes você consegue identificar. Se você é uma pessoa bem perceptiva, observadora, nos olhos você pode perceber uma pessoa com depressão, não. Se você vê vídeos na internet, das redes sociais,
Você vê alguns vídeos de pessoa, não parecia que estava com depressão. Às vezes você vê a pessoa sorrindo, os olhos não mentem. Comecem a reparar nos olhos das pessoas, porque os olhos costumam não mentir. Tá? Eu, Rodrigo, aqui, eu tenho. É um costume, é um hábito, enfim, de olhar bem nos olhos das pessoas, né, dos clientes, porque os atendimentos que eu faço é frente a frente, igual eu estou aqui com você agora, né? E eu olho bem nos olhos, e os olhos, eles transmitem, sabe, uma carga ali de que a pessoa está em sofrimento, que a pessoa está com humor deprimido, tá? Então, o médico, ele vai avaliar humor deprimido e a anedonia, senão eu vou marcar aí, anedonia, ó, tá difícil. Anedonia, que significa ausência de prazer, obrigatoriamente esses dois sintomas a pessoa com depressão ele apresenta, tá? E eu vou listar aqui os sintomas que se a pessoa tiver com mais de 5 desses sintomas, além da obrigatoriedade do humor deprimido e da ausência de prazer, o médico ele já determina que a pessoa está com depressão. Por quê? Porque não existe exame biológico, nem exame de imagem, que classifique ou determine que a pessoa esteja com depressão. Então, o diagnóstico da depressão é através da história clínica da pessoa, o que ela conta para o médico. E aí ele tem a base de determinar se a pessoa está com depressão ou não. Tá? Então, aqui eu vou ler, tá? Porque são muitos sintomas. Então, pessoas com depressão, tá? Elas costumam apresentar esses sintomas. Humor deprimido, seria nada mais nada menos do que tristeza, tristeza mais intensa, vazio, angústia, perda do interesse, né, de prazer, tá? Que seria anedonia, alteração do sono e do apetite, fadiga, cansaço, sentimento de culpa ou inutilidade, concentração prejudicada, retardo ou agitação psicomotora, pensamentos recorrentes de morte ou tá, autodepreciação, sou inútil, não valho nada, e risco, né, de se atentar contra a própria vida mais consistente. Esses são um dos sintomas principais da classificação de uma pessoa com depressão. Então, de acordo com a história que o indivíduo conta ali para o médico, ele vai listando ali, né? E geralmente, tá? Um médico muito sério, quando ele percebe 5 sintomas desses que eu acabei de falar agora, e a presença obrigatória, né, do humor deprimido e da anedonia, ele já fecha o diagnóstico para a depressão. Rodrigo, você falou muito da tristeza. Uma pessoa com depressão sente tristeza? Ela sente tristeza, sim, tá? Mas uma pessoa triste, a tristeza dela é proporcional ao que aconteceu. Uma pessoa com depressão, o sentimento de tristeza é desproporcional. É muito mais além. É consistente. Lembra que eu falei que a tristeza, ela vem em ondas. Uma pessoa que está no momento de tristeza, ela, em um período, ela pode até sorrir, ela pode se distrair. Uma pessoa com depressão, não. A tristeza, ela é constante, ela é presente e a pessoa não consegue, muitas das vezes, ela não consegue sorrir nesses períodos mais intensos de depressão. Ela não consegue se distrair, ela não consegue se concentrar. Ela apresenta uma lentidão mesmo de raciocínio. Ela sente medos absurdos. Uma pessoa com depressão, quando você, eu conheço uma pessoa com depressão, ela sorri. Na verdade, ela aprendeu a mascarar e ela sorri de uma maneira mecânica. Rodrigo, por que você está dizendo tudo isso, né? Como você tem certeza? Primeiro, porque eu atendo muitas pessoas com depressão. Eu acompanho muitas pessoas que estão sofrendo com a depressão. Segundo,
Eu, Rodrigo, psicoterapeuta, também já tive depressão. Eu, Rodrigo, já lutei contra a depressão. Eu posso dizer que eu venci, tá? Graças a Deus. Então, todas essas sensações, eu, quando tive depressão, eu passei pela maioria delas, tá? Até o pensamento, não era, né, o pensamento, as ideações de se atentar contra a própria vida, tá? Rodrigo, como é que foi isso para você? Eu, no meu período de depressão, o que ficou muito evidente foi a perda de peso. Eu perdi muito peso. Eu fiquei muito emagrecido. E o humor deprimido era presente, era algo constante. E quem me conhecia, e só de olhar nos meus olhos, já percebia que alguma coisa, porque o Rodrigo sempre é uma pessoa assim, além de calma, mais brincalhona, brinca, dá risada, conta piada, enfim, bastante, né, sou irônico, sarcástico. E quando eu estava no período de depressão, não. E eu sentia muito medo, enfim, angústia era a coisa que mais, no meu caso, a coisa que mais me apertava era a angústia. E ela não passava, era dia e noite. Porém, algo que eu percebi que afeta as pessoas é a questão do sono. Eu não tive o meu sono prejudicado. Eu conseguia dormir, graças a Deus, eu conseguia dormir bem. Só que aquela sensação, aquele sentimento de não ver a hora que a noite chega, porque parece que quando você dorme é o único momento que você tem paz, é o único momento que você tem um alívio. Só que amanhece o dia, como hoje, né, um dia maravilhoso, amanhece o dia, você não quer nem olhar para o dia. Você quer ficar dentro do quarto, você quer ficar com a janela fechada, por quê? Você não quer correr o risco, né, inconsciente de ser atacado ali por alguém, né, porque, como eu falei nas minhas lives anteriores, né, quem vem acompanhando, é, o maior predador humano é o outro ser humano, tá? O próprio ser humano é o maior predador do ser humano, tá? Então a gente não quer ser exposto ao nosso maior predador, que é um outro ser humano. Por isso que ficamos isolados, né? Ficamos dentro do quarto isolados, tá? Então a diferença, né, da tristeza para a depressão é isso, tá? A depressão é um conjunto de sintomas que a pessoa sente. Deixa eu ligar só um pouquinho o ar-condicionado aqui. É um conjunto de sintomas que a pessoa sente, que aí determina que ela está adoecida psiquicamente. Tristeza já é uma emoção básica que faz parte da condição humana, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar, né? O que é uma pessoa estando triste e o que é uma pessoa estando com depressão, tá ok? Avançando um pouquinho, né? Como o nosso cérebro ele processa a tristeza e como ele processa a depressão, tá? A tristeza, o cérebro ele automaticamente vai afetar a parte da amígdala cerebral, que é aquele componente, é a amêndoa, né? A amígdala cerebral, que fica lá numa parte lá entranhada, bem dentro do nosso cérebro, e ela é responsável por captar perigos, né? E ela estimula o medo e quando estamos em ameaça, ela se agita, tá? Uma pessoa triste, ela tem essa área também afetada, tá? O hipocampo, que ele é responsável pela parte de memórias dolorosas, tá? De relembrar as memórias e eventos dolorosos, o hipocampo também ele é ativado quando a pessoa está triste, tá? E o nosso córtex pré-frontal, essa parte frontal do nosso cérebro, conhecida como córtex pré-frontal, ele é responsável pela autorregulação emocional. Então, quando estamos tristes, nós conseguimos nos autorregular, né, através do córtex pré-frontal. Uma das autorregulações que a pessoa pode realizar é o ato de conversar com uma outra pessoa. Então, estar conversando com uma outra pessoa, você promove a autorregulação. Então, quando a pessoa está triste, o cérebro dela são essas áreas que serão ativadas, tá? E, de novo, qual é a função da tristeza na vida do ser humano? A tristeza do ser humano, ela tem a função de dar uma pausa, apertar o botãozinho mute,
Ei, calma aí, eu tô com muita pressa, eu tô muito acelerado. E quando há uma perda, enfim, quando algo muito, algo muito importante, uma perda, uma dor acontece, a tristeza, né, vem, é uma reação adaptativa do nosso cérebro. A tristeza, ela surge para a gente parar e meditar a respeito, processar, digerir. É igual quando você come algo, quando você almoça, e almoça bem, come bem, é um hábito saudável. Você parar um pouquinho, dar um tempinho ali de 20 a 30 minutos, para que o seu corpo possa digerir de uma maneira saudável aquilo que você comeu. Tá? Então, essa é a função da digestão. Psiquicamente, também, nós precisamos digerir os acontecimentos da nossa vida. A tristeza, muitas vezes, ela surge para isso, para dar essa pausa, tá? Para meditar, para parar, para reorganizar, tá? O que se passou. Então, essa é a função da tristeza. E a tristeza no cérebro também, na parte neuroquímica, não há grandes quedas. Há sim uma queda da dopamina, mas logo ela se regula quando a pessoa está triste, tá? Na depressão, a coisa acontece completamente diferente. Na depressão, a tristeza ela é contínua, ela não cessa, ela é persistente. Ela pode levar de semanas a meses. Uma pessoa triste, ela pode ficar triste um dia, 2 dias, 3 dias, até mesmo uma semana, mas em ondas, tá? Uma pessoa com depressão é uma tristeza constante, persistente por semanas, meses, e infelizmente tem pessoas que passam por isso anos, tá? Anos com essa tristeza contínua. Há estudos também em neuroimagens, tá? Eu tô lendo aqui porque eu tive que anotar, que detectaram que realmente há uma alteração a nível cerebral. Então, ou seja, pegam pessoas com diagnóstico de depressão, né? Fazem, geralmente são ou tomografias ou ressonâncias, né? Que aí você pode identificar qual parte do cérebro é ativada, né? Ou geralmente eles fazem perguntas para a pessoa, enfim, ou há um protocolo para isso, né? Para realizar esse tipo de exame. E eles constataram que realmente quem está com depressão, ela tem uma parte do cérebro ativada que é relacionada à ruminação. Tá? Se você não lembra aí o que é ruminação, lembra dos dos animais de grande porte, como vaca, boi, enfim, que eles, a forma como eles se alimentam, né? Eles comem o alimento deles, o capim, o mato, e eles regurgitam aquilo, e aí depois eles engolem novamente e fica nesse processo de regurgitar e engolir. É a forma como eles fazem a digestão dele. E a ruminação de uma pessoa com depressão é isso também. Pensamentos, eventos, questões traumáticas, dolorosas, ela fica ruminando, ela fica constantemente aquilo presente na cabeça dela. Tá? É como se ela vomitasse aquilo, aquele sentimento, engolisse aquilo de novo. Então, a área responsável pela ruminação foi detectada que pessoas com depressão, essa área estão ativadas. Tá? Então, é isso que acontece. E a parte neuroquímica, ela é ativada de uma maneira crônica também, tá? Então, há uma redução significativa de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, há um aumento significativo do hormônio do estresse, tá? Que é o cortisol. Então, uma pessoa com depressão, ela tem um comprometimento neuroquímico bem evidente. Tá? A neuroquímica dela está completamente afetada. Por isso que uma pessoa com depressão, ela tem realmente, ela necessita, ela precisa de um acompanhamento médico. Tá? Ah, tô com depressão, vou só fazer terapia. Não, calma aí. Terapia é muito bom, é. Terapia pode levar a pessoa a se curar da depressão? Pode, pode sim. Só que uma pessoa diagnosticada com depressão é muito leviano, é muito você tá com uma pessoa em risco ali com você, você não pode permitir só que a pessoa faça terapia e pronto, acabou. Não, ela tem que ter um acompanhamento médico.
Na verdade, uma pessoa com depressão, ela tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Ela tem que ter um acompanhamento a alguém no setor de alimentação, ela tem que ter acompanhamento de um psicoterapeuta, ela tem que ter acompanhamento médico, ela tem que ter uma rede de apoio familiar, ela tem que ter uma rede de apoio se a pessoa também tem a questão espiritual, enfim, a questão religiosa. É necessário que ela tenha esse apoio também da parte religiosa de cada um na qual pertence ou a sua crença. Uma pessoa com depressão, ela pode, ela deve e ela necessita de todo esse aparato, tá? Não é só. Só que o que eu vejo muito hoje, pessoas com depressão, ela só vai ao médico, toma remédio e ponto, não faz mais nada. E ficam 20 anos anestesiadas, porque a medicação para uma pessoa que está com depressão, ela tem uma função de deixar o organismo, o corpo dessa pessoa funcional, funcionando. Porque se não tomar medicação, até o corpo dessa pessoa entra em colapso. Então, a medicação ela tem essa função. Lembra que eu falei que a neuroquímica do cérebro de uma pessoa com depressão, ela é cronificada. Então, a pessoa com depressão, ela tem quedas evidentes de hormônios, de neurotransmissores que são essenciais para a nossa vida. Serotonina, adrenalina, dopamina e muitos outros. A gente fala mais desses neurohormônios porque são os mais conhecidos, né? Mas existem uma gama enorme de hormônios também que são afetados numa pessoa com depressão. Tá? Então, os remédios, eles estimulam, eles ativam essa área para que a pessoa possa ter uma vida funcional básica. Tá? Mas só tomar o remedinho também, gente, não vai resolver. Só tomar o remédio não vai ter o que precisa, tá? O necessário. Tá? Então, o eixo de estresse de uma pessoa com depressão, ele é desregulado. Então, a pessoa ela tem uma elevação de cortisol. E cortisol, de uma maneira cronificada no organismo, ele realmente desregula muita coisa. Porque o cortisol, ele é eliminado, né? Ele cai na corrente sanguínea quando estamos passando por situações de estresse. Uma pessoa com depressão, ela está no nível daquele sistema de luta, ou fuga, congelamento, o nível de congelamento dela está constantemente ativado. Tá? Vocês estão me acompanhando aqui? Eu vou falando e, né, e acabo se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, quiser acrescentar alguma coisa. Tô vendo aí que eu tenho alguns colegas aí, psicoterapeutas me acompanhando. Muito obrigado, viu? Obrigado pela força. Sejam bem-vindos também, tá? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aqui, é muito bem-vindo. Se alguém está passando pela depressão também e quiser comentar algo também, é muito precioso para mim, tá? Ter o seu comentário, ter a sua experiência, o que você está passando. Tá? Eu estou passando um pouquinho aqui do meu conhecimento e experiência em loco também, porque eu, Rodrigo, também já tive depressão. Tá? A diferença do Rodrigo é que o Rodrigo tem algo que muita gente com depressão não tem. Eu tive algo que muita gente não tem. A primeira coisa que eu tive muito evidente foi apoio familiar. Eu, no período de depressão, o meu apoio familiar foi muito intenso e muito forte. Eu devo a minha vida, a minha esposa, que cuidou de mim, tá? Porque foi ela que esteve presente ali ao meu lado, aos meus filhos também, que sabendo que eu estava nesse processo, também conseguia entender, né, e não julgar. Aos meus pais, meus irmãos, enfim, meus parentes, também tive uma ajuda assim extraordinária que me ajudava também na autorregulação. Então eu tive essa ajuda, tá? Eu tive esse apoio. Eu tive um apoio muito intenso também da parte espiritual, tá? Porque era uma rede de pessoas ali orando, rezando, enfim, para minha recuperação. Então isso me ajudou muito. Eu fiz terapia, gente. Eu fiz terapia, então a terapia me tirou, né, da depressão. Enfim, eu tive apoio médico também. Então, a diferença
do Rodrigo para muitas pessoas é que muitas pessoas não têm os apoios básicos, tá? O apoio familiar, a rede de apoio familiar, ela é imprescindível para quem está com depressão. Se você aí que está me assistindo não está com depressão, graças a Deus, mas conhece alguém com depressão, o seu apoio é imprescindível. Só que algumas coisas que as pessoas falam para quem está com depressão, falam porque eu vivi isso na pele, como reaja. Se você chegar uma pessoa e falar para ela, para a pessoa que está com depressão, viu, você precisa reagir, você precisa. Gente, se a pessoa tivesse força, ou se ela soubesse o que fazer nesse momento, ela já teria feito. Então é um pecado, é um crime você falar com uma pessoa com depressão para ela reagir, tá? Ela não sabe, ela não sabe. Lembra que eu falei que um dos sintomas há um retardo cognitivo na pessoa? A pessoa, ela meio que ela dá uma regredida até da consciência mesmo. Então, falar para uma pessoa reagir é um crime. Falar para a pessoa. E é uns absurdos que as pessoas escutam. E relato, tá? Eu escuto isso aqui no história. Ah, isso é falta de Deus, gente. É até triste você falar com uma pessoa com depressão que é falta de Deus. Ou que é frescura. Ou que ela tá assim porque ela não quer trabalhar. Tá? Graças a Deus que hoje, né, diferente de 30, 40 anos atrás, que não se tinha conhecimento de depressão, as pessoas sofriam de uma maneira muito mais evidente, porque elas eram catalogadas como pessoas preguiçosas, eram catalogadas como pessoas frescurentas, pessoas que estavam fugindo da vida dura, do trabalho. Hoje, a ciência já nos mostra que não é nada disso, que há um comprometimento físico, mental, neurológico, bioquímico. Tá? E hoje, a live é para falar um pouco o que é essa depressão, tá? Hoje o tema é para falar o que é depressão, não é para falar o que causa a depressão, tá? Vai ter o dia específico para isso, mas hoje é para falar o que é a depressão e como diferenciá-la, né, da tristeza, do luto, enfim. Porque depressão não é só tristeza. A pessoa ela fica triste, mas não é só tristeza. Tá? Alguém perguntou, Débora, né? Rô, o que uma pessoa pode fazer para ajudar quem está com depressão? Débora, hoje eu posso dizer isso com toda a certeza que a melhor maneira de você poder ajudar uma pessoa com depressão é mostrar a sua presença. É estar junto. Mas estar junto, Débora, não é aconselhar essa pessoa. Não é dar conselhos, não é falar para ela reagir, não é. Se ela aceitar, Débora, que você puxe ela para fazer uma caminhada, um passeio, para fazer alguma coisa, se ela aceitar, bacana, você já está, né, você já tá aliviando muito. Mas uma pessoa com depressão, na maioria das vezes, ela só precisa de uma presença, de alguém ali ao lado. E eu falo, Débora, muito sobre autorregulação emocional. O que é a autorregulação emocional? É a forma como eu posso me regular diante das emoções, a forma como eu posso acalmar essas emoções sem reagir diante delas. Porque toda emoção que eu sinto, eu tenho uma reação pós. E muitas das vezes a reação, elas são maléficas, né? Então, a autorregulação é como eu me acalmo diante das emoções sem eu colapsar. Tá? Uma pessoa com depressão, tá? Ela não está se autorregulando. Ela só está reagindo, só está afundando cada vez mais diante das emoções. Tá? Então, o maior autorregulador de uma pessoa é um outro ser humano, uma outra pessoa. A sua presença, Débora, ali já ajuda muito. Você chegar perto dessa pessoa e falar assim, olha, eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui para te ouvir. Gente, não é conselho, tá? Pega essa dica básica. Se você tiver diante de uma pessoa com depressão, você não aconselha ela em nada. Você só diz para ela, eu estou aqui para te ouvir. E se essa pessoa conseguir se abrir e falar o que ela está sentindo, a sensação que ela está sentindo, isso já ajuda ela de uma maneira que vocês não fazem ideia. Então, ó, e não falar
né, o que as pessoas costumam. E eu vejo que não é de maldade, as pessoas não falam de maldade isso. Falam por falta de conhecimento mesmo. As pessoas falam, reaja. Não, você precisa reagir. Não, você precisa rezar. Não, você precisa. Cara, não é. As pessoas não falam isso de maldade, mas isso é. Para você que não sabe, para você que não está sabendo, isso é quase criminoso. Tá? Então, assim, a gente precisa estar só acompanhando essa pessoa, estar só ali ao lado, tá? Essa é a melhor forma como você pode ajudá-la, tá? Porque Débora, quem vai ajudar essa pessoa de verdade, né? Além do médico, né, da avaliação médica, são pessoas como nós, Débora, como eu e você. São pessoas que estudam, pessoas que entendem de neurociência, que entendem de psicoterapia, que entendem de comportamento humano, Débora. Nós estamos nos preparando, né, Débora? Nós estamos cada vez mais estudando, buscando conhecimento para ajudar essas pessoas, tá? E na terapia, tá? Eu vou falar algo aqui, de repente ninguém conhece, ninguém sabe, né? Na terapia, a gente não vai buscar fazer você entender o porquê você está com depressão. Tá? Porque as pessoas pensam que nós somos Sherlock Holmes, né? Somente nós que trabalhamos com hipnose, pensa que a nossa função como psicoterapeuta é identificar o que leva a pessoa a estar com depressão. Não, não é essa a função de nós, psicoterapeutas. A pessoa com depressão, eu gosto de usar uma analogia, tá? Imagine uma garrafa de Coca-Cola bem gelada, quase congelada e bastante agitada. Essa garrafa, ela tá a ponto de explodir. A pessoa com depressão, ela tá assim também. E aí você abre a tampa, mas você não abre com tudo. Você só dá aquela viradinha e já começa a vazar a Coca-Cola. Uma pessoa com depressão, ela tá vazando. Mas ela não explodiu ainda. Mas ela tá vazando aos poucos e tá definhando. Ela vai definhando, definhando. E qual é o nosso papel de psicoterapeuta aqui? Pelo menos essa é a minha visão. E eu posso estar bem errado, tá? Mas é a maneira como eu enxergo e como eu gosto de dizer. Nosso papel como psicoterapeuta é abrir essa garrafa de Coca-Cola para que possa explodir, vazar essa dor sem a pessoa colapsar. Assim como um abscesso, como uma ferida que está infeccionada, que está cheia de pus, e quando a gente pega uma agulhinha e, né, faz um furinho e aquela secreção vem à tona, dói. Só que o alívio para até de latejar. Se alguém teve uma ferida aí, faz o cortezinho nessa ferida e vaza aquele pus, causa uma dor aquele corte. Mas o alívio que a pessoa sente, porque para de pulsar, para de doer, porque expulsa aquela secreção que estava comprimindo os tecidos, é isso que nós terapeutas fazemos. Então a gente não descobre o motivo da depressão. Vem à tona, lógico, na terapia. O motivo da depressão, ela vem à tona. Desculpa, gente. Mas a nossa função é descomprimir aquilo que está inibido. Tá? A inibição da pessoa diante de uma vida inteira, a gente descomprime. Mas não é só isso, porque não é só a terapia que cura o ser humano. Há uma série de coisas que eu vou estar falando essa semana, tá? Atividade física é imprescindível, a medicação é imprescindível, a ressocialização dessa pessoa é imprescindível, fazer ela voltar ao trabalho, a rede de amigos, familiar é imprescindível, tá? Então, estamos já finalizando a live, né? Então, a parte cerebral de quem está com depressão, ela está completamente afetada, completamente modificada. Só que existe algo chamado neuroplasticidade cerebral. O que é isso? O nosso cérebro ele tem uma capacidade plástica de se modificar. E isso eu acho que eu creio em Deus, tá? Isso eu acho que é um presente de Deus. Porque imagine só a parte cerebral afetada e não ter como voltar atrás. O nosso cérebro não, ele é plástico. Por isso que ele tem a capacidade de fazer uma modificação ali. Então a psicoterapia nós conseguimos fazer isso com a pessoa, tá? Por conta da neuroplasticidade cerebral. Por isso que é tão importante quem está com depressão fazer terapia, tá? Ah, Rodrigo, que tipo de terapia? Estarei falando essa semana a respeito disso. Hoje, a live, o tema era o que é depressão, tá? Então, acho que ficou bem evidente aí o que é depressão e a diferença, né, entre depressão... Essa boca tá até seca, a garganta tá seca.
a diferença de depressão para tristeza, tá? E para o luto, como que afeta, né, a neuroquímica. Na quarta-feira eu vou estar falando muito mais explicado isso, a questão da neurociência né, e da depressão. Então eu vou estar falando de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais profunda, tá? Hoje foi uma pincelada aí por cima, tá? E para finalizar, tá, a live de hoje, depois eu vou dar um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer um comentário, tá? Tristeza é uma emoção, tá? Então vamos finalizar. Tristeza é uma emoção, ela vem em ondas e ela é proporcional àquilo que aconteceu, aquela dor, aquela perda, tá? Depressão já é um conjunto de sintomas e a pessoa com depressão, a tristeza mesmo, ela é desproporcional. Ela é muito mais além de uma tristeza normal. Ela é contínua, ela é persistente. Estou falando no nível de tristeza. Mas existem outros sintomas também. A ansiedade é desproporcional. O medo é desproporcional. A anedonia é desproporcional. A ausência de prazer é desproporcional. O apetite da pessoa, no meu caso, eu perdi 18 quilos. Isso foi em 8 meses. 18 quilos, então assim, uma pessoa como eu, que tem uma estrutura mais larga, mais forte, 18 quilos é muito evidente. A pessoa mostra, a evidência fica muito grande, muito latente. Quem acompanha aí, quem viu o padre Marcelo Rossi, né, que passou por um período de depressão, viu como esse homem ficou também, né? E não é só isso, as pessoas, muitas pessoas emagrecem muito na depressão, mas muitas pessoas engordam também, ficam obesas, tá? Porque ela pode variar, ela pode ir para um lado e para o outro, tá? Então, gente, essa é a diferença entre tristeza e depressão, tá? E a depressão, de novo, ela é um conjunto de sintomas, ela é desproporcional, ela é uma doença, ela precisa de tratamento médico, mas não só tratamento médico, ela precisa de psicoterapia, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar, tá? E aí você vai me perguntar, Rodrigo, o que causa a depressão? Aí daí vai ser algo que a gente vai falar aí de uma maneira bem específica também, porque não existe um motivo, um fator que leva a pessoa à depressão, tá? E a live de amanhã, tá? De terça-feira, às 8 horas da manhã, eu vou estar falando do impacto da depressão no comportamento e nos relacionamentos. Como a depressão pode afetar o comportamento diário de uma pessoa e no relacionamento dela também, tá? Então essa live de amanhã ficará aí maravilhosa também, tá? Então digo para vocês para que vocês não percam a live de amanhã, que é um complemento, tá? É um complemento da live de hoje. E vou deixar um espacinho aberto aí para se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, quiser falar algo a respeito de si, sobre passou por depressão, agora eu vou deixar um momento aí aberto aí para vocês, fiquem à vontade e vou aguardar um pouquinho aí. Combinado? Enquanto isso, eu vou tomando meu café, se alguém quiser falar alguma coisa. Ninguém quer falar nada? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí sobre depressão ou fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? E enquanto isso, enquanto alguém vai digitar alguma coisa, eu quero também fazer o convite a vocês a participarem do canal Contato Humano, tá? É um canal que eu criei também para falar um pouquinho dessas lives, para ensinar alguma coisa para as pessoas que estão em sofrimento emocional, tá? Não só com depressão, mas outras doenças emocionais. E esse canal aí é um canal que está aberto aí para todos, tá? Se você quiser participar do canal e não saber como participar, me manda aí um direct, tá? Fala, Rodrigo, quero participar aí do canal aí, Contato Humano. Você será bem-vindo também, já envio um link para você, tá? E é bacana aí estarmos agregando cada vez mais conhecimento, né? Hoje, o que nos cura também é conhecimento. Conhecer, entender, nos coloca em outro patamar. Tá? Quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos, mais chegaremos a outro patamar. Tá? Bom,
Como ninguém aí tem nenhuma dúvida, né? Pelo menos ninguém digitou nenhuma dúvida. Enfim, novamente, muito obrigado a você que me assistiu. Muito obrigado pela sua presença, pelo comentário, por ter parado um tempinho aí para acompanhar. Se você acha que valeu a pena essa live, por favor, compartilhe com quem esteja precisando também nesse momento, porque estamos precisando aí de ajuda, né, de conhecimento. Então, compartilhei também com essas pessoas. Será a semana inteira de lives, tá? Sobre depressão. O tema depressão devido ao Setembro Amarelo. E é isso aí, gente. Então, vou finalizando aí. Quero que vocês tenham, aliás, desejo para vocês um ótimo dia, um abençoado dia. E vamos que vamos, porque a coisa não para também, né? Tchau, tchau, gente.